Neste vídeo vamos trabalhar com a nomenclatura das ruas. Bom, nós temos aqui então o nosso arquivo, né? E já inserimos então as ruas faltantes, né? E também já inserimos a questão ali, editamos a questão do número de arestas, né? No caso, quando tem duas arestas, colocamos, né? Complementamos, né? Nos casos que tinha uma aresta só. Com relação aos nós também já complementamos os dados. E agora vamos trabalhar então no nome das ruas. Então nós temos aqui o nosso arquivo, né? A rede viária que está trabalhando. E temos aqui o mapa. Tá? Então a gente vai trabalhar mais agora com o mapa aqui aberto e não com o satélite. Tá? Com a rede de ruas mesmo, Google Road. Então aqui nós vamos basicamente acessar então a tabela de atributos. Abriu aqui para mim. E a tabela de atributos então vai ter os seguintes atributos com relação às ruas. A cada trecho ali de via, né? Nós temos, deixa eu ver onde é que está aqui. Aqui. Nós temos essa coluna, né, esse atributo nome limpo. Esse aqui, name OSM-L de limpo também aqui. Name final, status do nome, nome diferente e suspeito. Então, aqui esse nome limpo, ele veio do shapefile antigo que nós tínhamos, que esse era o corrigido, né, esse é o que nós estávamos corrigindo no final do ano passado. Name OSM L é o que veio agora do OpenStreetMap, é o que está, nós baixarmos o OpenStreetMap hoje, vai ter esses nomes. E o name final é o nome que a gente vai deixar, então, de fato, na nossa rua. Depois de fazer isso aqui, essa etapa, mais adiante, né, eu vou deletar essas duas colunas, esses dois atributos, e vai ficar só esse aqui que vai ser o nome correto. Tá? Aqui do status do nome é que eu fiz, isso aqui eu gerei tudo no Python automaticamente, né? Então eu fiz esse script para fazer essa relação das ruas pela geometria. Então eu fiz uma rotina lá para verificar ruas que estavam no mesmo lugar ou próximas e agrupar com relação ao nome. Tem aqui nome diferente, se é verdadeiro ou falso, e aqui nome suspeito, verdadeiro ou falso também. E o status nome aqui tem mantido nome OSM, sem nome e assim por diante. Tá? Então, isso tudo já veio preenchido automático lá do Python, tá? O que aconteceu? Eu comparava os dois, né, nesses casos mais fáceis aqui, né, onde uma está sem nome, com nome nulo, e a outra tem nome, a gente usa o nome da que tem o nome, de fato. Então, e aí vai ter o status aqui. Né? Então, aqui foi mantido o nome do OSM, tá? Que veio daqui. E aí sempre vai ter informação nesse arquivo, né, antes de tu editar, que veio lá então da classificação automática do Python. Então aqui mantido o nome OSM, sempre vai ter informação. Nome diferente, falso ou verdadeiro. Aqui o nome não está diferente, né, porque um não tem nome e o outro tem. Agora, se fossem dois nomes diferentes aqui fosse, sei lá, Rua General Osório e Rua 109, né, ia aparecer aqui verdadeiro. E suspeito também, são casos que são parecidos, tudo pode aparecer como verdadeiro. Aqui a gente não vai usar muito, na verdade, foi só uma tentativa, tá? Mas aí esse nome verdadeiro, esse nome diferente aqui a gente vai utilizar. Então, basicamente, nós podemos ter os seguintes casos. Deixa eu pegar aqui nós podemos ter o seguinte, né? Que nem esse caso aqui, então, onde só um dos dois tem o nome, a gente vai usar o nome do que tem, né, correto. Então, vai vir aqui, né, vai editar, vai pegar aqui o nome, né, e vai copiar para cá. Tá? Claro que vai ter vários casos que fez automático, tá? Que nem esse caso aqui, mas pode ter algum caso que não. Tá? Então, podem ter casos aqui, vai ter com certeza casos, onde isso não está preenchido, o nome final não está preenchido. Tá? Então aí tem que preencher. Então pode copiar daqui e colar aqui. De preferência não digita, né? Copia e cola, porque daí a gente vai garantir que está a mesma grafia,
né? Lembrando que se eu deixar aqui Rua 109 e aqui Rua 109 com espaço aqui depois do 9, ele já não pode não reconhecer, pode dar problema, né? Então esse é um caso, né, onde eu tenho o nome limpo nulo e o nome OSM tem o nome, né? Poderia ser ao contrário, então a gente vai manter o nome que tem. Esse é o caso mais simples. Vamos ver aqui. No caso 2, eu fiz uma colinha aqui, fiz com os casos, né? Caso 2, nome limpo tem um nome e o nome OSM tem um número. Tá, vou filtrar aqui agora por nome diferente, verdadeiro. Ó, o segundo caso é esse, ó. O nome diferente, antes lá era o nome verdadeiro era falso, né? Porque um tinha um nome e outro não. Agora, filtrando por nome diferente verdadeiro, aqui realmente eu tenho, ó, 2 nomes. Então, Rua Carlos Alberto Tavares aqui, e aqui Rua 52. Vamos manter então o nome Rua Carlos Alberto Tavares, né, nome atribuído base. Base aqui eu chamei, estou chamando base o arquivo original, então, né, que a gente estava trabalhando lá, o arquivo que a gente já tinha corrigido. Então, nesse caso aqui, teoricamente vai ter passado também todos automaticamente, né, deixado o nome correto. Depois nós temos outro caso, né, onde eu tenho um nome limpo, tem um nome, e o nome OSM tem outro nome, né, um nome diferente, um nome de rua mesmo, porque aqui é um nome e um número. Então, o que acontece nas ruas geralmente, né? Quando tu cria a rua, quando o órgão público lá cria a rua, colocam muitas vezes o número, né? E aí depois em leis posteriores se coloca, então, se atribui um nome àquele número, aquela rua que tinha um número. Então é o que aconteceu nesses casos todos aqui, tá? Então o normal é ter o número, no OSM talvez ter o número, e no nome limpo aqui o nome já da rua, né? Porque teve uma lei esses tempos que atribuiu o nome a várias ruas, tá? Eu tenho esse material. Se acontecer o contrário, né? Igual a gente, se o nome limpo fosse o número e o nome OSM fosse o nome da rua mesmo, então nós atribuiríamos o nome OSM aqui. Então, tá? Vamos ver aqui o caso 3, então. Deixa eu ver se eu acho algum aqui. Vamos ver. Onde 2 tem o nome. Aqui, ó, Avenida General Mallet e Rua Cândido Gaffré. Como é que a gente vai saber, né, o que está certo aqui? E lembrando, né, que provavelmente essas duas aqui são a mesma rua, a mesma aresta, né? Uma vai e uma vem, né? Então provavelmente, pode não ser, mas provavelmente vai ser, tá? Então vamos verificar aqui, ó, eu não sei qual está certo aqui, então eu vim aqui, aí eu tenho que consultar lá no mapa. Ó, opa. Deixa eu reduzir isso aqui, deu. Consultar no mapa, ó, e essa aqui ficou Cândido Gaffré, ó, esse pedacinho aqui. E a gente vai olhar aqui, né, que a rua Cândido Gaffré, ela vem, segue aqui, e segundo então aqui o nosso mapa, ela vem até aqui, e aqui também, ó, ela segue até esse entroncamento aqui. Aqui ela vira General Artigas, e depois ela vira, deixa eu ver se é essa aqui que... Vamos ver. E depois ela vira General Mallet, né? Então, claro, esse é um caso que a gente não tem bem certeza se continua desse jeito, que tá engraçado, né? Ela é um nome, depois ela tem um pedacinho com outro nome, e depois outro nome, tá? Mas de qualquer maneira, esse trecho aqui que a gente conseguiu selecionar ali, né? Então, só lembrando da seleção, deixa eu só tentar diminuir um pouquinho aqui. Só lembrando, né, como é que eu faço para selecionar ali aquela rua. Selecionar a rua que eu estou visualizando aqui, né, o trecho de rua ali, só seleciono ele, venho aqui na lupa, né, no aproximar o mapa as linhas selecionadas, clico e aí ele vai selecionar. Então nesse caso aqui, né, embora o nome limpo tenha ficado Avenida General Mallet e OSM Rua Cândido Gaffré, nós vamos manter aquele, por padrão, ele mantém sempre o nome limpo, tá? Ele vai sempre preencher com o nome limpo porque eu fiz isso no Python. Então, nesse caso, teria que mudar. Claro, né? Se soubesse que essa rua
realmente no Google Maps é um nome e aqui está outro nome, o nome que não... Ou melhor, se no Google Maps tiver um nome e tu souber que aquele nome está errado, né, aí pode, né, colocar o nome que está certo. Mas teoricamente aqui, né, pelo Google Maps ali, esse nome está certo, e, né, o nome OSM está certo e o nome limpo aqui, o nome da base antiga está errado. Então aqui, né, mudaria, sempre lembrando de copiar, né? Opa, dá um Ctrl V, tá? E aí beleza. E aí vai fazendo aqui, deixa eu ver se está... Não. Tá. E aí, beleza. Então, nesses casos, sempre quando tiver dois nomes, quando, né, for verdadeiro aqui, nomes diferentes, a gente vai ter que, e não for nenhum número, a gente vai ter que sempre verificar no mapa. Tá? Então, esse seria o caso 3. Aí nós temos o caso 4, onde eu tenho ruas com o mesmo nome, mas elas estão com grafias diferentes. Então, vamos consultar aqui de novo. Vamos ver uma aqui. Coronel Pedroso. Aqui, ó. Aqui tem uma Rua Coronel Pedroso, no nosso nome, nossa base antiga. Na base nova do OpenStreetMap está Predoso. Tá? Então aí corrigiu aqui. Teoricamente está certo também. Né? Então, claro, vai ter que conferir um por um ali, mas teoricamente vai estar certo. Da mesma maneira aqui a Tupi Silveira. Ó. Então a gente tem aqui no nosso antigo Tupi Silveira com um I e no nome SM Tupi Silveira com Y, né? E atribuiu Tupi Silveira com I. Né? Aí esse tem que conferir, eu não tenho certeza se o correto mesmo, assim considerado, é com I ou com Y. Mas se eu não me engano, a gente conferiu nas leis, mas eu não tenho bem certeza, tá? E dá uma olhadinha. Então vai ter vários casos assim, né? Com as grafias diferentes, né? Como aqui ó, o Predoso, Tupi com Y, se ele tiver mesmo errado. Aqui tem Rua Flores da Cunha e a outra General Flores da Cunha, né? Tá mais completo, né? Então aí já foi atribuindo o nome correto. A maioria já vai estar aqui feito, né? Eu fiz isso, passei acho que um dia fazendo esses códigos aqui, justamente para evitar que tu passasse horas fazendo uma coisa que pudesse automatizar. Então agora é mais revisar mesmo, né? E ver esses casos específicos. Depois nós temos, além da grafia, aqui Teixeira. Aqui no caso da grafia, geralmente o ASM vai estar errado. Tá? E aí já vai estar certo aqui no nome final. Outro caso, depois que eu tenho, de diferença, deixa eu ver se aqui tem. Ó, aqui tem nomes diferentes, né? Aí esse tem que revisar. Aqui está Osório com S e Osório com Z, né? Esses aqui dão uma olhadinha. E aí o outro caso é esse aqui, ó, onde o nome está certo, mas um está registrado como avenida e o outro como rua. Né? Então, e normalmente o que acontece? O nome da nossa base, essa que a gente trabalhou no passado, e editou e tudo corrigiu, vai estar avenida, e o nome do OSM, do OpenStreetMap, vai estar rua. Aí também tem que dar uma conferidinha, ver se está certo, né? se é conhecido realmente como Avenida Itália e tudo mais, e corrigir aqui, né, caso não esteja certo. E o último caso, e esses casos a maioria já vai estar ok, né? Então é mais repassar mesmo aqui, né? Dar uma olhada geral, né? Ver se vai precisar mudar alguma coisa, ver se ele fez certinho. E o último caso, aí sim tem que alterar, é esse caso, deixa eu ver se eu consigo pesquisar aqui. Nome diferente. Vamos tentar pesquisar por aqui. Avenida. Aqui, ó. O que eu fiz? Eu cliquei aqui no nome OSM para ficar em ordem alfabética e depois eu cliquei em nome diferente aqui. Daí, tu viu, né, que ficou aqui nessas ruas. Eu subi, tá? E aí o que aparece aqui? Casos onde eu tenho dois nomes. É aquele caso onde das esquinas, lembra que tu quebrava, né, as ruas em dois ali, né, que a esquina ficava unido, né, em formato de L mais ou menos, né, com duas ruas, e aí ficava dessa maneira aqui registrado o nome, com dois nomes, tá? Esse caso também vai ter que olhar lá ali no mapa,
tá? Mas em geral, o nome, se tem dois nomes e um dos nomes é o nome que está no nome limpo aqui, ele já vai estar certinho. Vai atribuir esse nome, a não ser que tenha algum nome diferente, né, aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, na Avenida Darcy Rodrigues Belo, clica aqui, deixa eu reduzir aqui. Ó, aqui está a rua, Rua Rodrigues, Darcy Rodrigues Belo. Então a gente teria que ver, né, nesses casos se é rua ou avenida, mas acredito que a nossa base lá deve estar certa, mas também não tenho certeza, né, pode ser que esteja errado. Então aí seria mais conferir, né, se está ok, porque eu acabei fazendo bastante coisa automática, né, isso tudo a ideia era fazer, né, que tu fizesse, mas eu fui automatizando e foi dando certo e eu acabei, né, realmente automatizando. Tá, então aí nesses casos todos aqui, teoricamente já vai estar ok também. Então é mais para realmente corrigir e onde estiver errado, corrigir cada um desses aqui, né? Onde estiver errado, colocar, deixar o certo. Tá? E aí não precisa pagar nada aqui, nenhuma coluna. Que aí depois, quando tu retornar ele, depois da próxima etapa ali, que é a etapa 11, do vídeo 11, que são os pavimentos, aí sim eu deleto elas, tudo, né? E vou dar uma corrigida e depois tem mais uma etapa ali também que a gente tem que fazer, tá? Mas pode então só conferir, essa etapa é conferir as ruas, os nomes, se estão ok, se temos algum problema ou não. Essa rua aqui, ó, não, tá, essa aqui estão as duas também. Deixa eu só conferir aqui para ver se não tem um probleminha. Ó, esse trecho aqui tá como Rua 206. E no OpenStreetMap estavam os dois, né? Vamos ver aqui. Aqui tem um pedaço de Rua 206. E, isso é interessante, esse caso aqui, ó. Então, o que vai ter que fazer aqui, nesse caso? Quando ela muda de nome e tá dessa maneira, né? Claro, talvez ela toda já seja essa Rua José Gisolfi, né? Não sei. Mas talvez também não. Então, a ideia qual é? Quebrar aqui essa linha, né? E aí deixar esse pedaço aqui como 206 e até aqui como José Gisolfi, tá? Claro que se a gente der o zoom aqui já vai aparecendo José Gisolfi aqui, mas não teria sentido, né? Tem um pedacinho de rua José Gisolfi e depois já começar 206. Então provavelmente, né, se ela realmente acaba, ela acaba então aqui na interseção com essa outra rua aqui, tá? Que inclusive não temos mapeado. Isso aqui é uma rua mesmo? Não, acho que não mapeei porque é uma entrada. Até daria talvez, né, para colocar essa aqui também, inserir. Mas eu acho que ela liga só essa casa e essa outra aqui. Provavelmente era um terreno aqui. Então a gente pode depois. Então acho que seria esse caso. Colocar. Né, quebrar ela aqui, nesse ponto. Deixar aqui 206 e aqui José Gisolfi. Então, foi bom ter olhado essa em específico. E aí, provavelmente, né, como a gente viu essa agora, essa primeira, vão ter várias ruas aí problemáticas, onde a gente vai ter que decidir. Né? Então, a gente vai conversando, né, anota aí as que tiverem problema e tal. A gente vai conversando, então, para conseguir corrigir o máximo possível, deixar esse nosso mapa o máximo possível correto. Porque daí, com essa etapa, eu já posso gerar o mapa, aquele que eu tinha comentado, o mapa grande, gerar um mapa impresso e tudo, já da cidade com os nomes de rua. Né? Claro, e daí a gente parte para as próximas etapas. Tá bom? Então seria isso, esse vídeo. Vou compartilhar e aí vai ter depois a etapa 11, depois desse aqui. E se eu conseguir os dados de velocidade, a etapa 12 seria os dados de velocidade. Um bom trabalho.